eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que nós estamos outra vez aqui, mais uma vez para dar continuidade a um assunto que tem sido um assunto muito especial, que tem atingido muitas pessoas até, porque a questão de ética na vida do crente é algo que envolve o crente em todos os sentidos, com relação a tudo, o mundo, a igreja e principalmente a questão dele comportamental que vai atestar e confirmar o seu testemunho de crente na presença de Deus. E nós estamos agora dentro de um novo segmento da igreja, que nós estamos abordando aqui a questão ética, que é o segmento dos jovens, os jovens da igreja, o que eles representam na igreja, como a igreja quer ver o jovem. E nós vamos aqui fazer algumas abordagens, porque o nosso plano é em breve trazer aqui, inclusive, ao estúdio, alguns jovens que vão falar um pouco a respeito do assunto, porque nós estamos, nesse momento inicial, apenas fazendo algumas abordagens sob a ótica do pastor. Eu quero até te apresentar quem está aqui comigo, que é o pastor Luiz Fernando. Luiz Fernando, a paz do Senhor. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, irmãos. É sempre um prazer poder estar aqui. Amém, muito obrigado. Vai ser uma bênção, né? Nós vamos discorrer aqui agora como dois pastores. E um detalhe, pastores que já fomos jovens na igreja. Estamos ainda jovens, porém, não aquele jovem como nós estamos abordando, né? O jovem que ainda não assumiu um lar, uma família. Então aquele jovem, o chamado jovem solteiro, independentemente da idade que tiver, mas ele é solteiro, ele é jovem. E aí, portanto, diante disso, nós já fizemos aqui algumas abordagens relacionadas aos jovens e vamos dar continuidade hoje, porque nós falamos antes a respeito da ética na vida do jovem crente com relação ao ministério da igreja, o pastor da igreja, como que o pastor da igreja vê o jovem. Agora não, agora nós vamos colocar isso sob uma outra ótica, é com relação à igreja, ou seja, como que a igreja, os irmãos querem ver um jovem na igreja, o que eles esperam de um jovem na igreja. Então nós vamos fazer aqui uma abordagem ainda sobre a ética do pastor e depois nós então estaremos trazendo aqui jovens e eles próprios vão confirmar com suas próprias palavras a respeito deste assunto, né? Vamos dar sequência então ao assunto. Eu vou com isso pedir o pastor Luiz Fernando para fazer a leitura então de um texto bíblico. Vamos começar lendo a palavra. Pastor Luiz Fernando, por favor. O texto que nós vamos ler é 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 18, que diz assim: Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. O detalhe do texto da Bíblia, pastor Gilson, me permite, é que depois de todas essas referências, 2 pontos. O Senhor é com ele, como confirmando que todos esses adjetivos aqui era porque o Senhor era com ele. Muito bom. Isso é importantíssimo. É conclusivo aí, né? Exatamente. Conclusão na frase, né? Que coisa maravilhosa, realmente. Eu não tinha percebido esses 2 pontos aqui. Muito bom isso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando nós falamos do jovem com relação à igreja, aqui está realmente um exemplo. Isso. Primeiro, para começar, quem dá esse testemunho é um moço, que diz assim, né? E disse um dos moços. É o mancebo jovem. Jovem, ele é um mancebo, um jovem. Isso. Então, foi um jovem que deu esta impressão, né? Ele viu o comportamento de Davi. Então, nós vamos colocar, então, isso com relação à questão, por exemplo, da igreja. Como que a igreja vê os jovens na igreja? Ou como que o próprio jovem, como no caso aqui, ele vê um outro jovem. Isso é muito importante, esse aspecto, porque a questão aqui é de comportamento. Então, ele começou falando a respeito de Davi, ele era a origem dele, o que ele fazia. Então, em vários aspectos, nós podemos perceber que a questão ética está presente aqui. Quem olhava Davi tocando uma harpa, iria dizer, ele toca bem, né? Então é uma postura de um jovem que naturalmente a igreja quer ver isso com muita alegria. Não existe coisa que mais alegra uma igreja do que ver um grupo de jovens valentes, um grupo de jovens, vamos dizer assim, disposto, né? E forte, fortalecido, que vamos dizer assim, sai mesmo à frente das iniciativas da igreja. Isso é muito bom, né? Uma coisa maravilhosa realmente, né? E completando o que você está falando, e
quando esse jovem faz alguma coisa, o Espírito atua, porque nós podemos lembrar que esse texto, eles estavam procurando um jovem para tocar, para que o Senhor desse uma bênção a Saul. Saul já tinha se afastado da presença do seu inimigo, de vez em quando tomava a vida dele. Acharam Davi, que era instrumentista de harpa, e quando Davi tocava, o inimigo se afastava. Ou seja, Deus operando na vida do jovem. Isso é maravilhoso. Ele está lá no grupo louvor, se ele é realmente um instrumentista, ou ele está cantando, se ele faz parte só como cantor, ou se ele está fazendo louvor, ou se ele está entregando uma palavra, ou se ele está dando uma assistência, ou se ele está em pé só na porta. O Senhor é com ele. Verdade. Isso é maravilhoso. Porque a impressão aqui, quer dizer, a descrição aqui que o jovem faz de outro jovem. Isso. Quando ele diz assim, eu tenho visto, né? Eu tenho visto a um filho de Jessé. Tenho visto significa, eu não vi lá no passado, hoje eu não sei como é que ele é. Não, eu tenho visto, ele continua sendo. Então, na obra do Senhor, a grande maravilha dos nossos jovens é eles continuarem sempre vibrantes. Às vezes até um jovem se casa, se torna um adulto, mas ele continua ainda com a mesma vibração, o mesmo interesse, o mesmo propósito, até ajudando outros jovens. Eu digo isso porque eu vejo exemplos disso até dentro da minha própria igreja, como os jovens, mesmo os jovens recém-casados, né? Eles são estimuladores dos outros jovens com relação a vários aspectos, né? Então isso realmente é como a igreja quer ver. E aqui tem um detalhe interessante, que esse testemunho aqui, da maneira como esse moço aqui, quer dizer, um dos moços, né? Ele via o jovem Davi, ele está dando uma impressão aqui, ele está transmitindo isso para o rei. Exatamente. Era o rei Saul. Então o rei perguntou, onde nós vamos achar alguém? Não, eu tenho visto alguém. Não vai botar qualquer um, vai qualquer um. Tem de um que funcione. Exato. Alguém que esteja em condições de se apresentar no palácio, né, diante do rei, né? Exatamente. Exatamente, isso é muito importante isso. E o detalhe é que a condição para fazer esse trabalho no palácio era a presença do Senhor. Maravilhoso. Na verdade, quando a gente vê na igreja um jovem tocando um instrumento, ou cantando, ou entregando uma palavra, uma postura qualquer de um jovem, a gente percebe que realmente basta a postura, basta o comportamento para que o lado, vamos dizer assim, negativo, vamos dizer assim, o lado que não é do Senhor, se retire. Porque era o que acontecia. Davi entrou ali, começou a tocar, aquilo que não era de Deus na vida de Saul se retirava. Exatamente. Entendeu? Então, retira, ou seja, a sombra de dúvida, né? Toda aquela parte que é de oposição, que às vezes se levanta. Quando um jovem é usado, é uma grande maravilha isso. E, inclusive, nós temos casos de jovens usados em dons espirituais. Então, o jovem usado em dom espiritual é uma alegria para a igreja. É uma postura que a igreja vê num jovem e diz assim, esse realmente vamos dizer assim, é um futuro pastor, né? Um futuro obreiro, né? É um futuro diácono e assim por diante, né? E há um detalhe no que você está dizendo nesse texto aqui, que muitas vezes aqui no texto diz que ele tanto era excelente instrumentista, porque o Senhor operava quando ele tocava, como ele também era excelente guerreiro. E são duas coisas que, humanamente falando, são opostas. A pessoa que se dedica mais à letra, à poesia, ele não se dá muito à guerra, porque são coisas distintas, embrutece o homem, mas mostra que era a operação de Deus. Tanto no louvar, no cantar ao Senhor, porque ele estava tocando para Deus, embora que fosse na presença de Saul, mas ele tocava para o Senhor, tanto é que os Salmos, que depois nós tomamos conhecimento que foi a origem, né? E também com relação à guerra, porque o Senhor o capacitava, não importa em qualquer situação. E isso para o jovem é importante, não só na igreja, diante da sua família, diante lá da faculdade ou na escola onde ele está, diante do seu namoro, ou seja, diante dos vizinhos, a presença do Senhor em todos os aspectos da vida de Davi e na vida do jovem. Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando, por exemplo, dentro da postura de jovens na igreja,
determinados outros segmentos da igreja veem isso com bons olhos, digamos assim. Você pega, por exemplo, uma professora de classe que deu aulas para um jovem quando ele era criança, depois ele passou para a classe de intermediários, depois tornou um adolescente, e aí depois da adolescência ele agora entrou na parte da juventude. O que é que essa professora quer ver nesse jovem que vai alegrá-la muito? Dá para ter uma ideia? Dá, porque eu tive esse testemunho. Ah, você teve. Eu tive uma professora que ela foi minha professora lá de criança. Nós éramos de uma outra igreja evangélica e quando conhecemos, as nossas famílias conheceram a obra, nós passamos para a obra. Ela também, a família dela. E ela, tempos atrás, ela já uma anciã, ela me disse, olha, o Senhor já me cobrou e eu venho fazendo, eu oro por você 2 vezes ao dia, para que o Senhor te abençoe no teu ministério. E era um seminário e eu tinha acabado de dar uma aula e o Senhor tinha visitado o coração dela, mas hoje o Senhor me cobrou de orar 3, porque realmente é muito bom. Eu vi a alegria, não por mim, mas a alegria do Senhor, porque o trabalho dela teve fruto na presença do Senhor. Não é honra para o homem. Era, que coisa boa, você dedicou o seu esforço na presença do Senhor e o resultado. Exato. Você sabe o que é isso, que você é pastor. Como é bom nós vermos os servos caminhando, um novo convertido, que mais à frente ali, já assumindo alguma função na igreja, uma jovem, um jovem, um ancião ali que caminhou. Coisa boa, maravilhoso isso. Realmente porque isso envolve até um detalhe interessante nisso aí, é que isso envolve uma questão do jovem na igreja, ele ser assim, prestativo naquilo que faz. Exato. Nós temos casos de jovens, por exemplo, que eles ensinam outros jovens a tocar instrumento. Sim. Entendeu? Ele estimula outros jovens, ele é exemplo. E, além disso, diante da igreja, ele é visto como um elemento que, se amanhã ou depois ele for levantado para um diaconato ou para um ministério de pastor, a igreja vai dizer, bem que esse rapaz sempre foi dedicado, esse jovem, né? Ou às vezes até mesmo no caso de uma irmã, né? Uma jovem, que amanhã ou depois ela toma uma postura dentro da igreja com relação a estar à frente de um grupo de senhoras, a ser uma professora de classe de crianças, né? E adolescentes, e bem assim sucedida, bem querida por eles. Então, isso são posturas que se vê em jovens e que naturalmente projeta, a igreja quer ver esses jovens sendo projetados lá na frente, de alguma forma, né? Ou até mesmo casos que ocorrem de jovens na igreja mesmo, que até nutrem um pelo outro determinado sentimento em termos de uma futura formação de um lar, né? É natural isso, porque são jovens, estão solteiros, isso é para eles mesmos. E depois a igreja os vê depois casados, formando uma família, e vê isso assim com bons olhos, em termos de prosperidade, né? A gente, por exemplo, mas o pastor Luiz Fernando, que nós temos já um certo tempo de ministério, né? A gente já pôde contemplar determinadas situações, a gente viu depois o reflexo disso. Hoje, por exemplo, quando eu vou ao Manaim, que eu encontro lá um dos filhos de um casamento de um culto de casamento que eu fiz uma vez, e hoje um dos filhos já com quase 18 anos, quer dizer, dá a impressão que eu tenho uns 80, né? Então esse jovem, eu vejo esse jovem lá, eu fico na alegria saber que o dia que eu fiz o culto do casamento dos pais dele, não imaginava que hoje ia ver lá no Manaim, trabalhando no Manaim, um jovem daquele tamanho, né? Cresceu e entusiasmado com as coisas. Na igreja é uma bênção. Então, esses aspectos é que a igreja vê no jovem. Nós estamos falando da ética. Da ética na vida do jovem. Na vida do jovem. Na igreja. Como a igreja quer ver isso. E a igreja é uma composição. Como as crianças querem ver um jovem. Como a professora quer ver um jovem. Como, vamos dizer, o grupo de louvor vê um jovem. Né? Vai olhar logo para a voz dele, né? Para saber se ele canta e tudo, né? Mas você foi muito reduzido quando falou, né? Nós vimos um jovem... ali fizemos o casamento.
Eu tenho jovem que eu fiz o casamento deles e já fiz o casamento do filho deles. E você deve culto ter de casamento, né? o culto de casamento, perdão, né? O culto de casamento do filho deles. Você já deve ter essa experiência também. Ou seja, você apresentou aquela criança na igreja e depois lá na frente você está fazendo o culto de casamento. Isso. Que coisa maravilhosa na presença do Senhor. O que se vê num jovem assim é um jovem promissor. Exatamente. Quer dizer, que vai trazer resultados para o futuro, né? Eu constantemente, isso é coisa que a gente vai depois conversar mais detalhadamente com os jovens, que eles vão falar pela própria boca, né? Constantemente, quando às vezes alguns jovens nos procuram como pastor, para pedir orientação com relação a planos deles, em termos de formação de família e tudo, de constituição de um lar. Então, normalmente eu sempre digo, olha, vocês têm todo o propósito, né, que é humano, é dessa vida aqui, é natural, vocês são jovens e vocês, portanto, estão livres para isso, mas Deus vê isso de uma outra maneira. Eu digo, Deus vê no irmão um futuro diácono, um futuro pastor, né? Deus vê na irmã uma futura serva, esposa de um diácono, esposa de um pastor, uma serva usada na igreja, né? Dando exemplo na igreja de família, exemplo com uma professora de classe, uma irmã que coopera com o grupo de senhoras da igreja, uma irmã que trabalha pela igreja. Então, realmente, esses aspectos são muito importantes quando a gente olha para um jovem, ou seja, quando a igreja olha para um jovem. Ela quer ver isso nele, e é com muita razão, né? Com muita razão. E como isso reflete na vida do jovem nas suas escolhas. Porque essa ética que é fruto da operação do Espírito, né? Leva a ele ter experiência, porque uma experiência chama a outra. O Senhor é uma escada que nós vamos subindo. O Senhor não dá um salto, nos leva lá para cima. Nós vamos subindo a escada ao pouco. Exato. Então, à medida que ele testemunha do Senhor na sua vida, naquilo que ele está vivendo, o Senhor vai dando ele condições para, na hora de escolher uma vida profissional, uma vida sentimental, ou a sua vida acadêmica. São tantas coisas como nós estávamos conversando, né? Isso é fundamental na vida de um jovem. Maravilhoso. Eu agora quero até, pastor Luiz Fernando, deixar aqui para os nossos telespectadores, os nossos irmãos que estão participando conosco, e o que nós pretendemos agora, a partir de agora, abordar na ética, na vida do jovem crente. Nós vamos agora entrar num campo que é um campo de ensino dos nossos jovens na igreja, como nós preparamos jovens nas igrejas, né? Ou como o Senhor faz, né, para preparar jovens na igreja. E os nossos jovens, eles são orientados, né, dentro de 5 campos de aplicação da vida do jovem na igreja. E esses 5 campos nós vamos agora abordar um por um, daqui para frente. Vamos chamar aqui grupos de jovens, vamos falar sobre isso, né? Nós temos, por exemplo, o primeiro campo seria o campo, por exemplo, da família, o jovem integrado à família. Depois, o outro campo seria o jovem na vida acadêmica dele, a vida acadêmica. Depois, a vida profissional é um terceiro campo. Depois tem também a vida sentimental, ou seja, o plano dele de constituição de um lar, né? Exatamente. Que é o quarto. E o quinto seria a vida espiritual do jovem. Então, esses 5 campos de aplicação do ensino que é dado aos nossos jovens, que eles são orientados pela palavra de Deus para serem amanhã ou depois pessoas que são adultos éticos, adultos que têm bom comportamento no lar, na família, na igreja, seja um exemplo também. Então, esses são os pontos que nós estamos já preparando você, o senhor, a senhora, para continuar conosco, porque nós vamos fazer essas abordagens detalhadamente e vamos aqui, inclusive, trazer jovens aqui, o rapaz, a moça e grupo de jovens, para nós, então, ouvirmos deles próprios, né, o testemunho deles próprios, do que eles pensam a respeito disso. E vai ser muito útil para muitas pessoas, né? Vai ser muito útil, né, pastor Luiz? E traremos jovens que eles estão vivendo essa ética. E por isso eles têm testemunhos a dar, porque eles estão vivendo essa. É que a igreja dá, olha, que isso? Fulano, fulana, que são servos que estão vivendo na presença do Senhor.
Muito bem, por isso então nós vamos encerrar aqui, já Isso estamos aí. chegando mais ao final de uma programação e vamos deixar então para a próxima, né? Isso aí. Vamos contar com você, sempre lembrando que se você estiver participando conosco pelo YouTube, não deixe de curtir, né, de compartilhar e até se inscrever no canal, porque a sua inscrição no canal valoriza mais o canal no sentido de ele ser oferecido com mais prioridade para as pessoas. Isso vai ajudar muitas pessoas a ouvirem determinados assuntos. E se você tiver também alguém que você quer compartilhar, algum especificamente, envia para essa pessoa, compartilha com ele. Aqui tem um ensino muito importante sobre a vida do jovem e vai ser muito útil nesse sentido. Nós contamos com a sua ajuda, né? Então, pastor Luiz Fernando, obrigado mais uma vez, a paz do Senhor. Eu que agradeço, pastor Gilson, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Amém, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe então com a paz do Senhor e até a próxima vez.